Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o analfabetismo que assombra a sociedade brasileira, como as escolas, as famílias e também o mercado de trabalho têm lidado com esse problema que já afeta quase 30% da nossa população. Bom, tudo sobre esse assunto você confere agora no Observações. Três em cada 10 brasileiros entre 15 e 64 anos não sabem ler, escrever, tampouco interpretar uma informação. Bom, esses dados, não sou eu que estou dizendo, esses dados quem traz para a gente é o Indicador do Alfabetismo Funcional, o INAF, e acende um alerta sobre a necessidade e importância de políticas públicas e também de ações efetivas a serem realizadas por todos, por famílias, escolas e também pelo mercado de trabalho. Bom, e sobre esse assunto nós vamos debater aqui hoje no Observações com a professora de letras do Colégio Losango, a Thaís Santos, e daqui a pouco também com o coordenador de uma agência do Cine aqui na região, o José Alves Neto, o Zezinho, que vai falar para a gente sobre como o mercado de trabalho tem lidado com essa mão de obra cada vez mais disfuncional que tem chegado no dia a dia. Bom, Thaís, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre um tema tão importante que é a alfabetização brasileira. E assim, a gente imagina, né, Thaís, que com um país como o nosso, que é super informatizado, né, todo mundo hoje com o celular na palma da mão, com o Smart TV em casa, com tablet, com informações chegando a todo momento, que aquela questão do analfabetismo ficou lá atrás. Mas a gente viu também que a pandemia impactou isso diretamente. Então eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: hoje o Brasil ainda convive com taxas relevantes de analfabetismo. O que você imagina, o que você já percebe que sejam as causas desse analfabetismo? Henrique, primeiramente, obrigada pelo convite. E, assim, a questão do analfabetismo do Brasil, ele vem de 3 fatores, que é o histórico, o social e o educacional. Eu diria que um dos principais fatores seria a desigualdade social, em que algumas crianças acabam não tendo acesso a uma educação de qualidade. E em se tratando em questões, de grandes vulnerabilidades, nós sabemos que tem crianças que às vezes nem acesso direito aos materiais didáticos, tem crianças que enfrentam também até mesmo a questão com a má alimentação. E nós sabemos que tudo isso influencia aí no processo de aprendizagem do indivíduo. Além disso, nós temos também a questão da evasão escolar, o que faz com que às vezes aquele ser precisa sair da escola para ajudar na renda familiar. Nós temos também a falta de investimento, na qualidade mesmo ali do ensino, questões de infraestrutura, não só das escolas, mas às vezes até mesmo no ambiente familiar, na casa, em que às vezes a criança não tem um espaço adequado para poder desenvolver ali o que ela precisa. Também até mesmo incentivo às vezes da família, na questão da leitura, da escrita, o acompanhamento familiar ali, daquele ser. Agora, hoje, você como professora, que está dentro da sala de aula todos os dias, como que esse analfabetismo, ele se manifesta, Porque, por exemplo, a gente percebe que a alfabetização é lá atrás, Começa ali aos 5, 6 anos de idade, já no pré-escola, mas como que esse analfabetismo, ele vem se manifestando também nas classes mais elevadas, como, por exemplo, os alunos ali de 10, 15 anos, que daqui a pouco está indo fazer um Enem, vai ter que fazer algum vestibular, no caso, para ter um curso de graduação. Então, como que ele tem se manifestado hoje em dia nas salas de aula? Na prática, ele se manifesta em habilidades básicas. Então, por exemplo, na leitura, na escrita e na compreensão de textos. Então, quando a gente percebe um aluno com uma lentidão na leitura, com erros, ortográficos, os erros de escrita, e até mesmo quando ele não consegue compreender um enunciado básico de uma questão. Então, ali já acende um alerta de que, olha, tem alguma lacuna aqui que não foi sanada lá atrás. Mas o que acontece, Henrique?
muitos alunos que, né, enfrentam esse problema da alfabetização, dessas lacunas, eles arrumam um jeito de disfarçar essas dificuldades que eles têm. Como? Por exemplo, às vezes eles copiam respostas dos colegas, eles evitam participar da leitura em voz alta. Então, assim, naquele primeiro momento, aí o primeiro momento que eu digo assim, vamos pensar no início do ano letivo, até acontecer as primeiras avaliações, fica um pouco difícil da identificação do professor. Exatamente por esse disfarce, na verdade, né, que o aluno ele encontra. Aí, durante ali o processo de avaliação, é que nós vamos conseguir começar a identificar, porque aí começa a aparecer ali os erros, às vezes, por exemplo, enunciados que são tão simples, questões consideradas ali fáceis e o aluno ele não consegue desenvolver. Então aí a gente consegue perceber que tem algumas lacunas referente à alfabetização. Agora, Thaís, em relação ao alfabetismo, né, a gente tem duas classes aí que a área educacional divide, que é o analfabetismo absoluto e aquele que é o funcional. Explica essas duas questões para a gente e como que isso influencia também o aprendizado no dia a dia dentro de sala de aula. O analfabetismo absoluto é aquela pessoa que ela realmente não sabe ler e nem escrever. Já agora o analfabetismo funcional é aquele em que a pessoa ela aprendeu a ler, a escrever, mas ela não consegue interpretar, ela não consegue, né, decodificar ali com exatidão. Entender mesmo o que está sendo solicitado. Então ela vai ter muita dificuldade, às vezes, em coisas básicas. Por exemplo, ir ao banco e mexer no caixa eletrônico. Ela não consegue entender os comandos que aparecem ali na tela. Então ela lê, mas ela não compreende o que está sendo solicitado. E aí, para nós, né, na escola, a gente vai lidar com o analfabetismo funcional, que é aquele aluno que ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, mas ele não consegue interpretar. Com o decorrer, né, dos anos que ele vai seguindo ali, dos ciclos que ele vai passando, essas dificuldades vão aumentar, porque ele não vai conseguir se desenvolver em matérias que vão exigir dele essa interpretação. Não só na língua portuguesa, mas também na matemática, na história, enfim, todas as disciplinas, porque hoje a gente trabalha muito com questões contextualizadas em todas as áreas. Então esse é o grande problema nosso. O aluno ele não consegue desenvolver. E no caso, em que fase da educação básica esse analfabetismo ele começa a ficar crônico? Ou seja, ele começa a se intensificar e aí já é um sinal amarelo para que a escola, a comunidade escolar também, né, ali toda a família perceba e já comece um plano de ação com aquela criança, com aquele adolescente. Então, a criança, ela precisa ser, na verdade, o processo de alfabetização, ele começa do primeiro ano até o terceiro ano. Então, entende-se que, ao final do terceiro ano, o aluno ele precisa sair daquele ciclo sabendo ler fluente e a escrever textos simples. Então, a partir desse momento, ali, ele saiu do terceiro ano e ele ainda encontra-se dificuldade na leitura, percebe-se que ele não consegue desenvolver ali textos, então já é um sinal de alerta de que algum problema aconteceu durante esse período, que esse aluno não conseguiu consolidar ali o que ele precisava para continuar, né, ali os próximos ciclos que ele terá pela frente. Ok, então, Thaís, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução,
que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre o analfabetismo que tem assombrado a sociedade brasileira. Bom, Thaís, agora a gente vai falar sobre a formação dos professores no Brasil, porque a gente também tem encontrado um déficit muito grande, principalmente pessoas hoje não querendo ser professores, mas ao mesmo tempo também uma capacitação, uma qualificação que não está acompanhando a velocidade do tempo. Então hoje, por exemplo, ainda eu vejo que por mais que se traga algumas técnicas novas, elas ainda já estão obsoletas em relação àquilo que se encontra dentro da sala de aula. Então você, como agora a gente vai falar com a Thaís, que foi estudante de letras, e com a Thaís hoje professora de língua portuguesa, qual que foi o principal susto, que a gente pode dizer assim, da sua preparação para na hora que chegou, como diz, para o pega para capar dentro da sala de aula, que aquela teoria na faculdade não te preparou para isso? Então, Henrique, a formação do professor ela ainda encontra muita fragilidade.
principalmente relacionada à teoria e à prática. A teoria ela é essencial. Todo profissional ele precisa ter o contato com a teoria, mas quando a gente chega para a prática, a gente encontra uma realidade às vezes muito diferente daquilo que está na teoria. E você compreende que cada realidade é diferente? Cada escola tem a sua realidade e muitas vezes a teoria ela abrange um total, um geral, e não o específico ali para cada realidade, para cada situação. Então eu acho que assim, a prática, eu acho que faltou muito a questão da prática, da vivência mesmo ali da sala de aula, de entender como funciona mesmo no dia a dia. Outra coisa também que eu percebo muito, e aí a gente puxando para a questão mesmo, né, da alfabetização, é preparar o professor para de fato ensinar esse aluno como que eu devo preparar essa criança para que ela possa ler, como que eu devo preparar para que ela possa escrever, de mostrar como isso funciona ali na prática. A outra questão que a gente vê também, e aí hoje a gente vai falar das metodologias, né, que às vezes as metodologias que estão ali naquela teoria já não são mais condizentes com o tipo de aluno que nós temos hoje. Porque o aluno de hoje não é o aluno de antigamente. Então a gente precisa inovar e buscar ali novos métodos de atingir, principalmente em se tratando de uma era digital. E não só os adolescentes, porque né, a minha faixa etária que eu começo a trabalhar já são adolescentes, mas não só os adolescentes que estão sendo ali digitais. A gente hoje tem crianças que estão muito envolvidas ali, né, com a tecnologia. Então, como na minha prática eu vou preparar elas para isso. Então eu acho que falta isso ali durante a formação, ensinar novas metodologias que estejam adequadas com o público de hoje, porque né, o nosso público ele vai mudando com o decorrer do tempo, e também o que eu vejo, aí agora a gente já falando, saindo da formação ali da graduação, eu vejo que o professor hoje ele precisa trabalhar em 2 turnos, para que ele consiga ter uma renda, né, ali uma renda a mais. E isso acaba tirando dele aquele tempo de formação. Então eu acho que também falta um pouco de investimento mesmo, na verdade, de valorização do professor, para que ele tenha esse tempo, porque o professor ele precisa sempre estar em uma formação contínua, buscando aprender novas metodologias, né, aprender novos métodos de ensinar ali aquela criança, aquele adolescente. E para isso é preciso tempo, o que às vezes não sobra. Então a questão também da valorização, na verdade da falta de valorização do profissional, impede a formação dele, o pós-graduação. Além da questão, né, que eu falei de toda essa formação de metodologias, e agora a gente vou puxar o gancho para a questão da alfabetização, eu vejo que falta oficinas. Além de ter né, uma disciplina focada, mas ter mais oficinas que trabalhem com esses profissionais, que vão trabalhar com esses alunos do 1º ao 5º ano, que estejam focadas mesmo no processo da alfabetização. Então são assim inúmeras fragilidades que nós temos aí na formação dos profissionais que vão trabalhar na área da educação. E aí uma questão que tem que ser falada e que a gente não pode deixar de falar isso aqui no nosso programa é em relação ao papel da família nesse processo de alfabetização, porque quando a gente fala também às vezes da qualificação dos professores, muitas pessoas vão imaginar assim, mas está jogando a culpa toda em cima dos professores, e não é, né, gente? Claro que um professor bem qualificado, ele faz toda a diferença dentro de uma sala de aula, mas se uma criança, se um pré-adolescente, se um adolescente recebe todo o acompanhamento, ou seja, o olho do pai, o olho da mãe ali em cima, nas tarefas, nos deveres, no dia a dia, no desenvolvimento progressivo, né, da escola em si, a diferença é gritante também para esse aluno, e até mesmo para os pais identificarem, opa, peraí, meu filho tem alguma dificuldade, deixa eu analisar isso aqui, deixa eu correr para buscar ajuda, né? Então falta esse olhar também. Muito, e assim, a educação, ela é o dever de todos. Ela é um dever da escola, ela é um dever da família, ela é um dever da sociedade. Jean Piaget já dizia que o meio, ele influencia. Então, o meio que a criança vai desenvolver diz muito sobre quem ela vai ser. Então, se a criança desenvolve em um lar onde ela é estimulada,
onde ela é incentivada a leitura, onde, né, a família ali tira aquele momento para conversar com ela sobre a escola, para fazer o dever junto com a criança ou até mesmo com o adolescente que ainda precisa esse acompanhamento. Eu percebo um erro muito grande aí, né, até mesmo como mãe, é que às vezes a gente cria a concepção de que virou adolescente já consegue ali, né, se desenvolver sozinho. A gente precisa sim dar essa autonomia, mas ao mesmo tempo a gente precisa fiscalizar, a gente precisa acompanhar. A família ela precisa ser parceira da escola. Nós precisamos andar de mãos dadas. E aí o papel da família é esse. É participar da reunião na escola, é olhar, nossa, como que está sendo a tarefa do meu filho? Meu filho está tendo tarefa? Como que ele está fazendo? Deixa eu ver aqui como que ele está escrevendo, como que está a escrita do meu filho? É tomar uma leitura dele, senta um momento ali com ele, peça para que aquela criança, né, possa ler um trecho, talvez de um texto ali curto, ou até mesmo ler a resposta que ele está colocando ali na atividade, no momento das avaliações, tirar um tempo para estudar com aquela criança, com aquele adolescente. E principalmente, hoje nós vivemos na era da internet, né? Os nossos alunos, como eu disse anteriormente, eles são digitais. Então hoje a gente tem aí, eles têm acesso a isso e eles hoje utilizam muito da inteligência artificial. É o que a gente mais escuta assim durante as aulas, né? Então, fiscalizar, porque hoje eles estão entregando aquilo que é função deles enquanto aluno para que uma inteligência artificial faça, né, por eles, e em troca eles só copiam e levam para a escola. E aí tá tudo bem, mas e na hora da avaliação? Como que, né, esse aluno vai fazer essa avaliação? Porque em casa as tarefas foram feitas por uma inteligência artificial. Então os pais precisam dessa fiscalização, desse acompanhamento. Se o meu filho realmente ele está fazendo as tarefas, ele está ali naquele momento de desenvolver a aprendizagem dele. Outra coisa também que eu percebo muito, e a gente falando agora da questão da leitura, é o incentivo, né? Como eu disse aqui no início, se a criança cresce num lar onde a família incentiva a leitura, onde a família compra livros para aquela criança, então isso tudo vai ajudar. Mas eu percebo também hoje muitas crianças que não leem e que vão buscar resumo onde? Nessas inteligências artificiais. Então, a família ela precisa acompanhar, ela precisa ser parceira. E quando a gente tem um indivíduo que ele sente que a família o acompanha, o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente é outro. Porque ele tem apoio. Ele só não, ele sente que ele tem apoio tanto da escola, dos professores, mas ele tem um apoio principal, que são as pessoas que ele mais ama, que é a família. Então, a família é fundamental nesse processo, né, durante toda a vida escolar ali daquele indivíduo. Agora, Thais, o nosso tempo está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que você também, como professora, deixasse uma mensagem para quem hoje, não só, e agora a gente não está falando mais de crianças nem adolescentes, mas também daquela pessoa que lá atrás não teve a mesma oportunidade que os adolescentes, os jovens de hoje estão tendo, né? Antigamente as coisas eram muito mais complicadas, eram muito mais difíceis. Para você conseguir uma borracha, um caderno, era um sacrifício danado, né? Então, assim, a realidade hoje que a gente vive, ela é totalmente disruptiva do passado, ou seja, ela é totalmente diferente, ela rompe ali com uma barreira de realidade que antigamente se vivia muito. Então, aquelas pessoas que viveram aqueles anos complexos, né, da economia, onde tinham que largar a escola para poder trabalhar mesmo, para ajudar e compor renda dentro de casa, qual é o seu recado também como professora? Porque a gente encontra também aquelas pessoas que, de um momento ou outro, falam assim, eu não tenho, tinha uma vontade de saber aquilo, eu tinha uma vontade de estudar, de ser uma professora, um médico, um veterinário, enfim, por aí vai. Só que, como diz, meu tempo já passou, imaginando que só na juventude que seria o momento de se preparar e de estudar. Qual é o seu recado sobre isso? Eu quero deixar um recado que é o seguinte, olha, a alfabetização, ela é para todos, tá? Ela é um processo que leva tempo, dedicação e um acompanhamento contínuo.
Primeiro eu vou deixar uma mensagem para os pais, né? Sejam parceiro dos seus filhos, acompanhe-os, valorizem cada desenvolvimento deles. Para, né, as crianças e adolescentes que sentem a dificuldade durante o ensino, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não desistam. Busquem apoio nos seus professores, na sua escola, com a sua coordenadora, com a sua orientadora. Busque mesmo esse apoio e até mesmo das suas famílias, mas desistir não é, né, uma opção. Agora, aqueles que tiveram em algum momento, né, esse direito, porque pela Constituição Federal, todos nós temos direito à educação, que em algum momento teve esse direito retirado, seja, né, por aí inúmeras questões, que hoje a gente tem vários meios, né, Henrique, de voltar a estudar. Nunca é tarde. A gente, enquanto estivermos vivos, nunca é tarde para fazer algo novo, nunca é tarde para aprender. Hoje a gente tem o EJA que está aí, né, para essas pessoas que não conseguiram durante aquele período que era realmente o período do ensino regular concluir, que eles podem buscar ajuda, eles podem procurar a superintendência, buscar informação sobre como fazer, mas que se eles, no fundo, sentem essa vontade lá no fundo do coração, né, sentem a vontade de estudar, de poder fazer uma graduação, fazer às vezes até mesmo um curso técnico, mas que eles, né, vão precisar do ensino regular e eles ainda não concluíram, que eles busquem essa ajuda, porque nunca é tarde. Gente, voltar a estudar nunca é tarde, sempre é possível. E aos profissionais da área da educação, eu também quero deixar, né, um recado que olhe para o seu aluno com um olhar diferenciado. Eu sei que às vezes ali na correria, né, às vezes são muitos alunos dentro de uma sala, a gente não consegue dar aquele atendimento individualizado como nós gostaríamos, mas olhe com carinho para cada ser que está ali, perceba se de fato nós vamos identificar alguma lacuna, né, que não foi sanada ali naquele processo de alfabetização, busque ajuda com a direção, com a orientação, com a coordenação da escola, peça ajuda para as famílias, para que a gente possa entregar para o mercado de trabalho, né, pessoas aí capacitadas e que eles consigam ler, escrever e também compreender tudo que for solicitado deles lá fora. Então é esse o meu recado. Ok, então, Thaís, muitíssimo obrigado pela sua presença. E quais são aí as suas considerações finais? Estou indo para as considerações finais com a Thaís, tá, gente? O nosso programa continua daqui a pouco com o José Alves Neto, coordenador do Cine. Mas suas considerações finais aí para o nosso público. Henrique, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre importante falar sobre a educação, falar sobre das dificuldades que nós encontramos aí pelo caminho. Então, que esse espaço aqui, né, que você nos deu, que ele seja sempre aberto mais vezes para que a gente possa falar de educação, que é algo tão importante. O que seria do indivíduo sem educação? Exatamente. Bom, pessoal, e antes da gente ir para o intervalo, eu tenho uma dica para vocês. A Escola Advance, Instituto de Ensino, com sede em Pará de Minas, mas que atende a região toda, tem o curso de EJA, ou seja, Educação de Jovens e Adultos. O telefone está aparecendo aí na tela também, o Instagram da Advance, 3232-3044. Entra em contato aí, né, conversa com a equipe lá da escola, vocês vão perceber que é toda uma facilidade para que em menos de um ano você tenha o seu diploma aí, tanto do ensino fundamental, tanto do seu ensino médio. Voltar a estudar, pessoal, além de ser uma realização de sonhos, é também uma abertura de portas. Hoje só se destaca no mercado de trabalho quem corre atrás, quem busca por qualificação. Se você já é graduado, busque uma pós-graduação, um doutorado. Se você já está aí com curso técnico, se gradue ainda mais naquela profissão sua. Educação nunca é demais e é só através dela e também de um trabalho honesto que se consegue verdadeiramente o sucesso. Esse aí que a gente vê na internet, que muita gente compra por ele, rapidinho, como diz, ele é efêmero, ele passa num piscar de olhos. Já a educação e o conhecimento, ninguém te tira. Bom, Thaís, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes.
Bom, e o Observações não termina, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta tratando ainda sobre analfabetismo e entrando cada vez mais no mercado de trabalho. Daqui a pouco eu recebo o José Alves Neto, ele que é coordenador de uma agência do Cine aqui na região e vai explicar pra gente como que o analfabetismo tem impactado também o mercado de trabalho. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje fala sobre o analfabetismo que assombra a sociedade brasileira. Bom, e aqui comigo agora está o José Alves Neto, o popular Zezinho, ele que é coordenador da agência do Cine em Pará de Minas e vai conversar com a gente sobre como o analfabetismo tem impactado diretamente na mão de obra, ou seja, no mercado de trabalho. Bom, Zezinho, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa e eu começo essa parte agora do Observações perguntando o seguinte hoje, como que você tem percebido essa, não só a questão do analfabetismo funcional, ou seja, aquelas pessoas ali que só assinam ou leem pouca coisa, mas como que você tem percebido também essa falta de querência, né? Essa falta de interesse em se capacitar cada vez mais
para o mercado de trabalho hoje em dia? Olha, Henrique, quando a gente trabalha nessa área da alfabetização funcional, acontece da seguinte forma: muitas das vezes o trabalhador, aquelas pessoas que têm procurado nós, o Cine, para o mercado de trabalho, a gente vê essa dificuldade dessa pessoa na alfabetização funcional. O porquê? Porque ela não tem aquilo que as pessoas deveriam ter, aquele conhecimento da leitura, da alfabetização. Ela, às vezes, ela sabe pronunciar, fala de qualquer maneira, mas você manda ela escrever. Ela tem aquela iniciativa, escrever, às vezes, palavras curtas, não muito longas. E se você pedir a essa pessoa também para poder estar interpretando algo, interpretando um texto, fazendo algo diferente, ela não consegue. Então isso vem prejudicar esse trabalhador, vem prejudicar essa pessoa, que às vezes não é tanto por ela, mas aquela formação que ela teve, às vezes até da desigualdade na escolaridade, onde você estudou, de que maneira que você estudou, quem trabalhou com você, às vezes não te preparou você para esse momento. Então ele traz essa dificuldade. Agora, pelo que você percebe, assim, quais são os setores da economia? Porque tem uma questão que muitas pessoas não entendem, que é o seguinte: quanto maior o seu grau de escolaridade, em tese, seria também maior os níveis onde você atinge na sociedade, né? Então, por exemplo, você tem aí profissões, né, que pagam e remuneram muito bem à medida que você tem cada vez mais estudo, né? Você vai tendo ali pós-graduação, doutorado e por aí vai, né? A própria graduação em si e o ensino médio. Mas quais são hoje os setores mais impactados com isso? Porque, por exemplo, a gente recebeu recentemente tanto prefeitos aqui da região, e uma das principais queixas do prefeito que contrata ali para a prefeitura, mas também dos gestores de empresas, é o seguinte: não tenho mão de obra, ou seja, não tenho quem queira trabalhar. Então hoje quais são os setores que estão sendo mais acometidos com isso? Olha, se nós for olhar para esse lado da alfabetização, nós podemos ver do lado do setor administrativo, do setor da logística. Porque o setor administrativo você vai lidar, você tem que saber adaptar com processos, com documentos, às vezes arquivar, mas não arquivar, uma coisa. E a logística também é da mesma forma. Se você não tem esse controle da leitura, como fazer, como geografar, como saber separar dados por dados, você não vai conseguir exercer uma grande oportunidade dentro da empresa. E quando a gente fala assim, de qualificação, de escolaridade, você dessa maneira que às vezes você percorre hoje essa escolaridade sua, às vezes eu tenho um ensino médio, mas de que maneira que esse ensino médio vai contribuir para mim na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, ou às vezes em qualquer um outro lugar que eu tiver. Se eu não for uma pessoa muito aplicada, que hoje os estudos hoje também, às vezes algumas escolas ela é um pouco vácuo, deixa o aluno muito à vontade, muitas vezes preocupado com comunicação no meio de um celular, algo parecido, ele se perde. E a hora que chegar naquela oportunidade que você tem de gargar algo maior dentro da empresa, você não é capaz de executar aquilo que a empresa vai exigir de você. Então, acho que você tem que ter muita atenção, muito cuidado nessa formação. Você precisa de uma área de logística, se você não estiver capacitado, se você não estiver preparado, aquela escolaridade sua, ela às vezes pode ser um ensino médio, mas se você fizer ele com vontade, com aplicação, com determinação, você vai conseguir sobressair na sua vida profissional. Às vezes o trabalhador, ele vê lá uma vaga de emprego, salário R$5.000. Ele almeja muito, o salário é 5 mil, mas eu estou capacitado para exercer essa função? Agora, Zezinho, é possível a gente encontrar e identificar, né, esse déficit que as pessoas hoje estão tendo, principalmente durante uma entrevista de emprego? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas pedem até para as outras fazer ali o currículo, né? Às vezes colocam até informações que não correspondem à realidade. Eu tenho formação em um curso de Excel, ou então eu tenho toda a informática completa, tenho pós-graduação nisso e tal, e chega lá na hora a pessoa não sabe executar nada. Então, na entrevista é possível conferir isso? Olha, Henrique, nós trabalhamos hoje com um sistema muito, muito bacana, interligado. Na hora da entrevista, na hora que o trabalhador, certo, chega na sua frente para um processo, para uma entrevista ali, porque na sua intermediação ali, no seu bate-papo, no seu troca de ideias ali com o trabalhador, dá para você diagnosticar se aquela pessoa realmente está capacitada para aquilo ou não. Hoje nós vimos o quê? Um trabalhador hoje no celular, ele é capaz de fazer muita coisa ali no celular. Mas a partir do momento que você coloca ele em frente de um computador, de um notebook, ele se perde totalmente.
se você pergunta, aquele para ele vira uma coisa muito complicada. Então, o que é? Vai fazer essa diferença. Com certeza tem essa diferença. A hora que você chegou, você bateu o olho naquele trabalhou, nas primeiras entrevistas, nas primeiras falas, naquele troca de ideias, ali você vai descobrir se aquela pessoa está preparada ou não para executar, para exercer uma função dentro de uma empresa. Agora, quando acontece isso também, acaba que a própria pessoa se queima ali deixando uma imagem ruim no mercado de trabalho, né? Porque a gente percebe que ela não se capacitou, mas ao mesmo tempo também ela mentiu na hora da entrevista, né? É na hora da entrevista, como você diz lá no início, lá, no seu currículo. Você monta um currículo, às vezes, do trabalho, para você ir para o mercado de trabalho, naquele currículo ali a gente fala o papel, ele aceita tudo. Mas na hora que chega na hora de você dominar, você executar tudo aquilo que você colocou ali, às vezes na própria entrevista, de frente a frente com o pessoal do RH, ou com o psicólogo, às vezes com o assistente social, você se perde, porque a sua fala, ela não vai bater com o que você escreveu. Certo? Então a gente vê assim, olha, você chega com um currículo, faz aquele currículo básico, aquilo que você consegue colocar, aquilo que você entende, aquilo que você consegue fazer. Porque muitas das vezes você vai encher coisas demais da conta, e a hora que chegar no final lá, você não vai nem saber. Eu peço você para fazer um currículo para mim. Eu vou na empresa. A hora que chegar lá, o empregador vai pegar, vai estar olhando, vai falar, mas espera lá, isso aqui, como é que você produz isso aqui? Você mesmo vai assustar. Afinal, opa, não sei. Então a gente tem que ter bastante atenção na hora de você montar seu currículo, se elaborar seu currículo, e você está indo para uma entrevista de trabalho. Agora, esse analfabetismo funcional também, Zezinho, ele tem impactado diretamente dentro das empresas ao ponto em que as pessoas também não conseguem entender, por exemplo, questões que são informadas dentro da empresa, né? Então, a gente costuma chamar isso de ruído de comunicação, né? Às vezes o chefe falou alguma coisa, o encarregado falou outra, aí o subordinado entendeu outra e aquilo ali vira, como diz aquela antiga brincadeira, um telefone sem fio, né? Então, como que você percebe também esse impacto hoje dentro das empresas, principalmente pelo tempo em que a pessoa permanece dentro daquele ambiente corporativo? Vamos lá. Às vezes, muitas empresas, você tem um trabalhador, que às vezes a idade dele já é uma idade mais elevada, ele é um idoso que está ali, e aquele trabalhador, ele não tem aquela escolaridade devida. Ele, às vezes, é uma pessoa analfabeta, que ele só entende, às vezes, por conhecimento, ali está com a coisa, aqui está certas coisas, eu tenho que pegar meu ônibus naquele ponto ali, eu tenho que fazer isso aqui naquele lugar ali. A partir do momento que você não tem essa intuição, que você não sabe ler, que você tem essa dificuldade, tem o outro lá que às vezes ele é mais escolarizado, ele mesmo começa aquele burburinho ali dentro da empresa. Olha, aquela pessoa lá está assim, ela não sabe ler, ela está conseguindo aquilo outro. Às vezes, muitas das vezes, um senhor que está ali, uma outra pessoa que às vezes não tem escolaridade, mas você valoriza aquela pessoa pelo que ela faz, pelo entendimento, pelo conhecimento que ela tem. Então, acho que você dá muito essa diferença, na empresa pode ver esse ruído, que ele tem que ser acabado, porque a gente tem que saber respeitar também a todas as pessoas no lugar que ela está, como ela produz, como ela consegue produzir dentro do seu campo de trabalho. Agora, Zezinho, uma questão também que eu gostaria que você pontuasse para o nosso público é a questão seguinte. Antigamente, as pessoas tinham que dividir o seu tempo entre trabalhar ou estudar. Só que hoje em dia a gente vê muitas pessoas, né, e principalmente a grande parte dos jovens, a geração aí que veio dos anos 90 e tudo mais, se dividiu entre trabalhar e estudar. Então, às vezes trabalhava o dia todo, depois ia para a faculdade e tudo mais. Então, se pode dizer hoje, entre aspas, que ficou mais fácil estudar e trabalhar ao mesmo tempo, principalmente que hoje muitas pessoas trabalham em home office, trabalham também com a internet e por aí vai. Qual que é a diferença que você faz, principalmente você que está há muito tempo no Cine, dessa geração que teve que se abdicar da época, né, mais jovem para poder estudar e hoje retorna aos estudos ou às vezes não vê uma prospecção nisso, com essa geração que praticamente tem tudo de mão beijada, mas que não dá valor também para o que está recebendo e que vai ser necessário no mercado de trabalho? Olha, se nós ver épocas atrás, as dificuldades talvez eram mais difíceis. Na nossa época, a gente chegou a estudar, nós não tínhamos tanta facilidade quanto tem hoje. Hoje nós temos as redes sociais, qualquer coisa que você quiser, você vai lá na rede social, você busca, você acha uma resposta. É muito fácil hoje, as coisas hoje estão mais facilitadas.
No passado, não. No passado, você tinha que trabalhar o dia todo. Você tinha que ir para a escola à noite. Você tinha que cuidar de várias coisas, às vezes, ao mesmo tempo. Certo? Enquanto hoje, a pessoa hoje tem muita facilidade. Ela tem muita oportunidade. Porém, às vezes, ela não consegue abraçar essa oportunidade que ela está tendo. E, às vezes, esse estudo, essa coisa, ela vai um pouco tocada. Ela vai, às vezes, um pouco sem compromisso. Né? A gente vê, às vezes, a juventude hoje, aquilo que a gente fala nas redes sociais, mas se pedir para fazer algo diferente, coisa, às vezes a pessoa fica um pouco perdida. Certo? Então, acho que ela tem que ter, assim, participar mais, buscar mais, e também a família também incentivar mais, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças, a se empenhar mais nessa área do estudo. Porque o estudo é tudo na vida de uma pessoa. E vale ressaltar também, principalmente para quem está nos assistindo, que às vezes tem aquele pensamento assim, mas eu estou muito velho para estudar, né? A gente vê pessoas aí que às vezes têm 50, 60, 70 anos e que às vezes acha que a vida já passou. Só que também a gente encontra alguns poucos exemplos de pessoas que voltaram a estudar, que finalizaram a sua graduação, fizeram aí, né, um curso que sempre quiseram na faculdade e, querendo ou não, dá tempo ainda da pessoa ter aquilo ali enquanto está vivo, porque, gente, enquanto você está vivo, você tem as oportunidades que você quiser, né? Então, assim, o que você fala também para aquelas pessoas que hoje se veem nessa questão, né? Não dá tempo, minha vida já está formada, minha família já está toda feita, e eu não vejo perspectiva em relação a isso. Olha, Henrique, eu acho que todo tempo é tempo de recomeçar. Nós nunca podemos falar, meu tempo passou, meu tempo já era, eu estou na época antiga, eu estou vivendo no mundo novo. Não. Se você tem vontade, você é capaz. Se você acreditar na sua própria pessoa, no seu potencial, você é capaz de ir lá, começar a estudar. Às vezes, a gente trabalha no trabalho que a gente tem, muitas das vezes a gente está fazendo uma entrevista e a pessoa fala assim, olha, eu fui lá e eu matriculei em tal escola assim, eu estou acabando de cursar meu ensino médio, olha, eu estou começando a fazer minha faculdade. Isso é gratificante demais. E o mais gratificante é a hora que chega lá no final, que a gente vê na graduação, eu consegui me graduar. Há poucos dias atrás, agora, nós fomos uma formatura de direito, um senhor lá de quase 70 anos, vibrando emocionalmente, porque conseguiu vencer a batalha do curso de direito. O quanto foi importante para esse trabalhador, para esse senhor, e o quanto é importante também isso que traz na vida familiar. Ver a grandeza das pessoas mais velhas, voltar para o mercado de trabalho e também voltar essa busca. Eu não tenho, mas eu posso conseguir. Vai lá, faz a matrícula e consegue concluir ou o ensino médio, ou a graduação, ou mesmo o ensino fundamental. Eu acho que vale a pena. Se você tem vontade, volta. Ainda é tempo. Ok, então, Zezinho, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Você não está sozinha.
O mês das mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com Observações, que hoje fala sobre como o analfabetismo vem assombrando a sociedade brasileira. Bom, Zezinho, agora a gente vai falar em relação à preparação dentro e fora das empresas, porque a gente percebe também que as empresas, ao contrário do que acontecia antes, que elas já queriam alguém com experiência, que já chegasse quente do mercado, hoje ela pega, por exemplo, um próprio funcionário que, por exemplo, está ali no setor mais baixo, prefere investir nele, seja custeando um curso de graduação ou então de aperfeiçoamento, para que ele possa ocupar outros cargos dentro da empresa. Empresas assim também são muito mais bem vistas no mercado do que aquelas outras que a pessoa, como diz, só entra e sai todos os dias, né? Olha, Henrique, as empresas hoje, no nosso mundo do trabalho, se você tem um trabalhador que é capaz de assumir algo dentro da sua empresa, se você já tem aquele trabalhador ali, se você souber lapidar ele, certo? Você vai conseguir algo e retirar mais coisas desse trabalhador. Se você der ele aquela qualidade de aprofundar mais, dar um curso de qualificação para ele, dar um treinamento para ele, olha o que está sendo útil, necessário para aquele trabalhador, somar-lhe dentro da empresa. Então, acho que hoje vale muito a pena que a empresa hoje que investe no trabalhador, faz com que ele possa crescer dentro da empresa, é só ganho para a empresa. Agora, esse problema também, na sua opinião, ele tem afetado mais jovens ou também aquela geração, como diz, geração de ferro, né? A geração ali dos 40, 50 anos também. Porque a gente percebe também, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitos adolescentes, principalmente quem passou aí pela pandemia, estão saindo da escola sem saber ler, sem saber interpretar e, sobretudo, não estão conseguindo assimilar a realidade. Às vezes eles pensam de uma forma, mas a realidade é totalmente outra. Então, como você tem percebido também esse conflito, né, de diferentes tipos de analfabetismo? Olha, o analfabetismo ele vai se encontrar em todas as áreas, desde a classe juventude até a classe mais idosa. Há pouco tempo atrás, nós fizemos uma parceria com o SESEC, através do Conselho Municipal de Emprego e Renda, fazendo com que as empresas pudessem valorizar o trabalhador em cima de algo, certo? Que completasse aquela escolaridade sua que tivesse um pouco mais baixa. E fazendo com que também a própria escola fosse até a empresa, fazendo essa valorização, dando essa planificação, mostrando para eles a importância
da escolaridade na sua vida, não no trabalho, mas também na sua vida profissional. Né? Então, acho que isso tornou muito importante. Nós fizemos esse investimento através do SESEC, certo? Aqui em Pará de Minas, mostrando, levamos até a empresa, inclusive alguns trabalhadores fizeram a matrícula, estão cursando esse curso do ensino médio para tentar graduar, e essa empresa também implantar uma valorização dentro da própria empresa, uma gratificação, se a pessoa voltar a estudar, um cumprimento de renda, algo parecido, isso também com certeza iria fortalecer também todo o estabelecimento comercial, valorizar todo o ser humano, todo o estudante, todo o trabalhador. Agora, muitas pessoas hoje, Zezinho, estão caindo na questão da informalidade, né? Ou até mesmo se tornando microempreendedores individuais, largando a CLT de lado. CLT, no caso, para quem não sabe, é carteira assinada. Mas até nisso também o analfabetismo ele vai atrapalhar, né? Porque a pessoa, por exemplo, ela precisa estar atenta aos seus impostos, precisa estar atenta também a toda a legislação, e você precisa também entender isso, se capacitar para isso, né? Então, como que isso também tem esbarrado no desemprego do Brasil? Porque por mais que a gente perceba que, segundo as pesquisas mostram aí, que o desemprego caiu no Brasil, não é o que a gente vê no dia a dia, onde as empresas estão precisando de mão de obra, mas ao mesmo tempo também a gente tem muitas pessoas que não querem trabalhar ou estão desempregadas. Então, como que isso tem esbarrado nessa questão? Olha, se a gente fizer a busca no mercado formal, através do CAGED, de empregados e desempregados, nós, hoje em Pará de Minas, nós temos um saldo positivo, né? Que é aquilo que você falou do carteira de trabalho assinado, um trabalho formal. Mas em contrapartida também a gente tem aqueles trabalhadores que eles não querem vir para o mercado formal. Eles têm o seu meio ali, eles têm a maneira própria de se produzir e se desenvolver sua fonte de renda. Muitas das vezes a gente fala que outros também não tá no mercado formal, mas também não tem essa contribuição, essa contrapartida de ter um INSS, de ter algo parecido. Salvamos que, se você vem para o mercado de trabalho, você tem uma carteira de trabalho assinada que vai para o mercado formal, você está resgatado ali por vários benefícios da assistência social. Então, a pessoa tem que olhar muito entre essa medida. Há muito desemprego, há muitas vagas de emprego no país? Sim. Mas, por contrapartida, também existe nesse trabalho formal que tem, a gente vê muitas pessoas que às vezes não estão registradas, que não vai constar como trabalho formal, mas ela tem uma empregabilidade, ela tem uma fonte de renda para se sustentar. Agora, na sua visão, o que precisa mudar, né? Agora há pouco a gente recebeu aqui a professora de língua portuguesa, o que precisa mudar também na educação? Por que eu falo isso? Porque hoje, propriamente, as escolas elas estão praticamente proibidas, né, de passar aluno que está sem saber nada. Então, o aluno ele não está sabendo, ele tem baixas notas, então obteve 60 ali na recuperação, bora para o próximo ano. Então, qual que é a sua opinião também sobre a educação atual que tem sido dada principalmente para as novas gerações que estão chegando? O que nós podemos falar sobre isso? Muitas das vezes nós julgamos a educação a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do município. Mas eu acho que a educação, Henrique, ela tem que começar dentro da sua própria casa. Verdade. Se você começa a sua educação dentro da sua própria casa, valorizando o seu filho, estando ali com o seu filho, ouvindo, dialogando, ensinando, não deixando só sobre responsabilidade ali de uma rede escolar, de uma rede pública, de uma rede estadual, particular, certo? Ter aquele acompanhamento mais próximo do seu filho, próximo da sua família, tudo isso pode mudar. Por quê? A partir do momento que você tem aquele acompanhamento ali, você está tendo aquela interpretação, o que pode ser o segmento do seu filho. Você está ensinando ali, além de você estar ensinando a ele, você também pode ter a oportunidade de estar aprendendo com ele. A nossa vida hoje é de troca. Eu ensino, mas eu também aprendo. Então eu acho que se começar desde o de baixo, desde o do berço, aquele acompanhamento, aquele lidar no seu dia a dia, mudar a forma de estudar, mudar a forma de diálogo, esquecer às vezes um pouco as redes sociais, o seu celular, trazer mais para a prática, mais no escrito. Se você ler, se você escrever, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais inteligente. Mas enquanto você estiver naquele modo ali só das redes sociais, só naquele aplicativo, naquele corre-corre, e às vezes mesmo você não consegue acompanhar seus filhos, às vezes por trabalho, às vezes por outra coisa parecida, seu filho pode se perder, pode se afastar, e na hora que chegar lá no final, você vai cobrar dele o quê?
você não ajudou no início. Lá no final, lá fora, ele vai aprender coisas diferentes. Então, se nós começar, Deus é do começo, Deus é do berço, com certeza a escolaridade do seu filho, a formação, com certeza ela será diferente. Com certeza. Bom, Zezinho, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais e principalmente o seu recado para o nosso público aí que, porventura, precisa voltar a estudar, mas que está nessa resistência de voltar ao mercado de trabalho mais qualificado, achando também que as coisas vão continuar do jeito que estão? Olha, eu só tenho que agradecer essa oportunidade que você nos dá, né, de estar nesse bate-papo, nesse diálogo, nessa conversa, nesse entretenimento, e dizer para você que às vezes está aí parado, está pensando na vida, o que fazer, ainda dá tempo. Volta a estudar, volta a se qualificar, porque a oportunidade ela é dada. Basta você querer pegar e agarrar. Então venha. Tá certo, então. Muitíssimo obrigado, Zezinho, pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande lá no nosso WhatsApp 37999933060. Você que está aí com as suas redes sociais, nos siga também, @hora37, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Você que está no YouTube também, nos siga no nosso canal, se inscreva nele, ativa o sininho e toda semana às 7h30 da noite, quartas-feiras, chega por lá programas inéditos que você confere também aqui na tela da TV. Bom, e semana que vem a gente está de volta com muito mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!